Quito Maringá Talk Show. Esse não é um programa sensacionalista, a gente procura sempre trazer e abordar todos os lados das questões que a gente traz aqui para vocês. E hoje não vai ser diferente, só que hoje nós vamos ter uma bomba no nosso programa, uma bomba atômica. É já já. A Quito Maringá Talk Show, sempre trazendo pessoas, assuntos, para contribuir aqui com o conhecimento da cidade sobre si mesma, né? E hoje nós temos aqui, como eu prometi na abertura do programa, não é uma bomba, é uma bomba atômica, né? Não é uma bomba atômica. É Marco Antônio do Amaral, presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, morador de Maringá, né? Consultor da ONU, é isso, Marcos? Isso. Tudo bem? Isso. Microfone um pouco mais perto, isso. E são valores, assim, pessoas, né? Porque uma cidade é só uma estrutura física, né? São as pessoas que constroem a cidade, né, Marcos? E eu tenho certeza que muita gente aqui vai estar surpresa com isso. É um assunto palpitante, eu mesmo estava te falando, engenheiro que sou, eu tenho uma série de dúvidas e vou tirar aqui com você. À vontade, claro, né? Prazer. Então, Marcos, para a gente começar a nossa conversa, vamos lá. Uma das dúvidas que eu tenho é sobre o tal horário de verão. Tem-se uma polêmica, inclusive, uma informal, cotidiana, uns contra, outros a favor. Como é que, e se realmente o horário de verão promove uma economia de energia, e para quem seria essa economia? O horário de verão ele foi instituído em vários países do mundo. E no Brasil também ele está acontecendo já tem vários anos. Bom, o que acontece é o seguinte: você não tem grandes economias de energia em termos de consumo, embora exista um pouco de economia também. Você tem uma distribuição desse consumo em diferentes horários. Você estende o consumo de maneira que a demanda na hora de pico, que a gente chama, é minimizada. Você então ameniza o pico do consumo. Você atenua o pico de consumo. Eu estou te fazendo essa pergunta assim, porque no meu leigo olhar, a matriz energética nossa, a operacional, salvo circunstâncias especiais, ela é hidrelétrica, né? Então, eu imagino assim, como é que nós vamos economizar água, né, de uma usina hidrelétrica quando você consome menos, né? Porque seria a economia que a gente teria, assim, a princípio, né? Se fosse uma matriz termoelétrica, né, que queimasse um combustível para produzir, aí sim eu concordo que haveria uma economia, né? Mas me parece que é mais isso, de você amenizar o pico de consumo, né? Pois é, você atenua esse pico de consumo e você faz uma melhor gestão também dos volumes de reservatório em termos de barragem hidrelétrica. A matriz energética brasileira hoje ela é bastante diversificada, porque quando foi instituído o horário de verão, havia realmente uma necessidade de evitar os apagões. Porque se você tiver um consumo muito elevado em determinado horário, supondo assim 19 horas, por exemplo, todo mundo vai tomar banho ligando os chuveiros, algo assim. Naquele momento você tem um pico de consumo, porque as fábricas ainda continuam operando e consumindo grandes quantidades de energia. E nesse momento poderia haver o desligamento automático por sistema de rejeição de carga, que nós chamamos, né? Então é mais uma economia de desgaste político do governante, que se desse apagão teria um desgaste político, não efetivamente de energia. Exatamente, houve desgastes políticos, porque nós já tivemos apagões no Brasil. Né? Fernando Henrique. Na época do Fernando Henrique. Dilma ou Lula, não me engano. Também tivemos apagões que eles chamavam de outro nome porque não queriam dizer a palavra apagão, mas houve efetivamente. É igual dinheiro não contabilizado, né? Não é caixa 2, é não contabilizado. Mais ou menos isso. Então, mas houve sim. Agora, e com isso houve investimento também em construção de usinas termoelétricas. Muitas foram construídas
né? Hoje a matriz brasileira energética ela é bem diversificada. Nós temos 167 mil megawatts de energia instalados aí, mas a grande predominância, 101 mil megawatts, é hidrelétrica. Eu sei que você tem outro nível de conhecimento muito mais profundo, né, sobre o assunto. Eu não sei nem se eu vou ser um bom entrevistador para tirar o máximo de você. Eu sei que você esteve na França semana passada, né, representando o Brasil aí num debate sobre... Eu posso explicar. Eu fui indicado há 4 anos atrás, né, fui indicado pela agência para ser o presidente de um sistema comum da Agência Internacional de Energia Atômica, chama agência, que é o braço da ONU para a energia nuclear, e a Agência de Energia Nuclear da OCDE, que eles têm um programa conjunto chamado ISOE, que significa Sistemas de Informação de Disposições Ocupacionais. Então, esse sistema ele congrega todos os diretores da área de proteção radiológica das usinas nucleares do mundo, tanto das autoridades regulatórias quanto das utilities, das empresas donas de reatores nucleares. Então, a agência de energia atômica ela me indicou, e na sequência eu fui eleito por 100% desses representantes da área nuclear, como presidente eleito na época do sistema. E mora em Maringá, gente. Olha que orgulho pra gente aí. E a minha gestão, ela se encerrou assim... deixa eu desligar esse celular, porque senão nós não vamos... Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você ajeita o celular aí. Nós vamos abordar alguns aspectos um pouco mais profundos da questão da energia atômica, da radiação, mas a gente tem o nosso dia a dia. Eu queria aproveitar o seu conhecimento aí para a gente trazer essa informação que aflige aí, né? Infelizmente, o debate da radiação da energia atômica, a gente vai conversar sobre isso, ela tem aí um viés diferente e desfocado da realidade. A gente vai falar sobre isso, como eu já disse. Mas, falando de energia elétrica, uma coisa que interessa a todos os brasileiros, né? Eu vou falar assim como leigo novamente, porque mesmo sendo engenheiro, eu não considero que eu tenha informações sobre a demanda brasileira, sobre se justifica ou não. Nós temos no Brasil aqui a tal da bandeira vermelha, né? Em que há um aumento de energia quando tem aí uma perda do potencial hídrico, né? da geração de energia hidrelétrica. Agora, eu como brasileiro leigo, eu considero um exagero, sabe, o aumento que se tem. Você pode discorrer alguma coisa sobre isso? Justifica aumentar tanto a energia elétrica como uma forma de penalizar para a pessoa consumir menos, não é? E assim ter aí o sistema funcionando? Veja bem, gente, olha o que eu falei aqui. O governo vende energia elétrica e ele cobra mais caro para você não consumir. Deve ser o único vendedor de alguma coisa, viu, diretor, que não quer que você consuma. É impressionante. Mas vamos, você tem alguma informação, alguma esclarecimento que você possa nos fazer sobre isso, sobre essa bandeira elétrica? Justifica ou não? Basicamente é uma aplicação direta da lei de mercado na economia, que significa o seguinte: quando o recurso é escasso, o custo dele aumenta. Essencialmente é isso. A aplicação da bandeira é exatamente nesse sentido. Quando você tem um regime hídrico que está desfavorável, os reservatórios estão baixos, está chovendo pouco, lembra-se que a nossa matriz ela é predominantemente hidráulica, e nós não temos muito mais, apesar de que falam que tem muito que ser explorado em termos de hidraulicidade no Brasil. Os maiores reservatórios de água estão na Amazônia. E para você construir cuja declividade lá é muito pequena, né, na Amazônia. Não tem caimento. Aí você pode até utilizar usinas a fio d'água que produzem uma quantidade menor de energia, mas produzem. Mas ainda assim sempre você vai ter algum reservatório. Basta ver Belo Monte, né? Então, como nós somos hidráulicos essencialmente, nós temos aí, quando para de chover um pouco, o recurso ele escasseia. Para manter o nível das barragens, então só se eleva o custo do consumo, de maneira que a pessoa pensa muito antes de consumir. É uma aplicação da lei de mercado. Certo. Por outro lado,
o governo, não o governo, mas as empresas geradoras de energia e distribuidoras ganham mais dinheiro. Sim. Uma dúvida que eu tenho também em relação a petróleo, eu dei uma gulgada, como se diz o outro, aí eu vivo pesquisando muito, sou muito curioso, engenheiro tem que ser, né? Opa. Curioso. Em termos de geração de energia, nos outros países também existe uma presença forte do Estado na geração e distribuição, é igual no Brasil, não? Isso varia um pouco, né? Quando a gente fala em termos de Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é uma grande empresa. As empresas, elas são extremamente patriotas. Os Estados Unidos é feito por empreendedores, homens de negócio. Uhum. Então, nesse contexto, não há nem a necessidade de haver um controle do Estado, porque as empresas já são parte dessa organização. Mas é isso. Isso varia. Por exemplo, na França, a França tem uma empresa chamada Électricité de France. Essa empresa, ela é detentora de todas as usinas, não só na França. Estatal ela. É uma empresa estatal. Ela é dona das usinas inglesas também. Uhum. Né? A Inglaterra já tem. A França tem usinas na Inglaterra e é sócia de usinas na China, por exemplo. Né? Bom, ela consegue regular toda a sua matriz e ter um preço padrão. Porque essa grande empresa tem hidráulicas, nucleares, térmicas, e tudo ela administra, de forma que ela tem caixa para construir usinas e ela tem também como regular o preço de saída, porque os custos são internos. Então, o custo da energia externa você não diferencia da nuclear, ou da eólica, ou qualquer outra, ou hidráulica. Então, sim, a energia é estratégica. Você não tem como... É uma questão até de soberania. Você pode regular o mercado estabelecendo controles estritos, ou você pode ter empresas estatais, que também não é nenhum problema. Entendi. Eu não sou estatista de maneira alguma, mas é uma questão estratégica, né? É uma questão estratégica. Sem dúvida nenhuma. E nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país, eu diria, mais aberto do mundo, quem controla a segurança das unidades geradoras de energia, basicamente está relacionado às Forças Armadas, né? Tem uma inspeção muito forte deles. Entendi. Antes da gente entrar no nosso pré-papo aqui, você já me surpreendeu com algumas informações, que a energia, a radiação, energia atômica, né? A radiação está mais presente no nosso cotidiano que a gente possa imaginar. Você já me surpreendeu com algumas coisas aqui. Você tem até uma empresa, né, que trabalha nessa atividade. Só para a gente desmistificar um pouco a energia atômica, ele já me pegou ali, conversando, me perguntando de Fukushima, de quantas pessoas morreram, né, nesse acidente de Fukushima. E eu logo falei, menos de 200, porque era uma coisa assim que eu tinha lido. Ele falou para mim, não, tá certo, é menos de 200 mesmo. Quanto, Marco? Nenhuma. Ele me falou. Então, a energia atômica ela é tratada porque a população, voz comum, né, ela não domina as informações, né, sobre isso. Em Chernobyl, que teve um outro acidente também, foram quantos, Marcos? De imediato foram cerca de 30 bombeiros que foram expostos e vieram a falecer. Certo. E depois, chegou a cerca de 50, mais ou 50. menos. Menos que uma queda de avião, tá? Não, o edifício Andraus aqui, que é outro incêndio famoso no Brasil, né, matou muito mais gente do que isso. Então, fato é que, apesar dos acidentes que ocorrem também, né, nessa geração de energia elétrica, como ocorre em qualquer outra circunstância, atravessar a rua, né, gerar energia com eólica também, a gente vê acidentes acontecendo. Fato é que, aí vai uma pergunta, assim, qual, em funcionamento pleno e normal, qual que causa mais dano ambiental? Uma energia hidrelétrica, como a gente tem aqui no Brasil, ou uma energia, a geração da energia atômica, Marcos? Para a implementação do empreendimento, a energia hidrelétrica ela produz um dano ambiental
violentíssimo, né? Basta ver os grandes reservatórios Tucuruí, o próprio de Itaipu, que a gente conhece, aqui do lado, né? Então o impacto foi gigantesco ambiental. Do ponto de vista de instalação, na geração, no dia a dia, também existe impacto. E a nuclear está entre as que menos produzem impacto porque ela é bastante compacta. Você implanta ela, instala num sítio aí de 1 km². Entendi. 1 km², 1 km por 1 km, né? Dá mais. Certo. E você instala isso no 1 km². 1 km por 1 km². Entendi. E aí você instala isso, eu sou engenheiro, hein? Mas você instala isso e... Acho que você pensou isso em tridimensional, por isso você deu uma eu comecei a pensar em volume, Mas quando você tem essa instalação, você concentra naquele ponto ali, os estragos são bem menos. E na operação você também não tem nenhum dano, porque a usina nuclear não libera nenhum resíduo perigoso. Zero de resíduo. Ela não libera resíduo perigoso. Sim. Ela, na operação. Todos os resíduos radioativos que têm uma determinada meia-vida, que variam entre 5 a 8 anos, em média, a meia-vida, significa o seguinte: meia-vida, metade do material radioativo em 5 anos deixa de ser radioativo. Tá. Né? Então, em 50 anos você não tem mais nada. Então, eles ficam, para você ter uma ideia, na Central Nuclear de Angra, são 3 depósitos instalados. Nós temos lá todos os resíduos em tambores produzidos ao longo das vidas de mais de 40 anos das duas usinas. Né? Nós temos 40 de Angra 1, né? Pelo que você falou aí, alguns já quase inertes. E 18 de Angra 2. Sim, muitos já se inertizaram, com certeza. O que a gente tem de rejeito, que o pessoal fala que é rejeito, não é, e a nova lei nuclear foi publicada na sexta-feira. Na sexta-feira, ou na quinta-feira, foi publicada a nova lei nuclear brasileira, que fala sobre os resíduos, mas fala sobre o elemento combustível usado. Esse não é um rejeito radioativo, que o pessoal, se está lá nas piscinas, é rejeito, aquilo não é rejeito. É reserva de energia. É uma energia que ela é reprocessada e utilizada na França, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para produzir mais energia. Cada elemento combustível queimado, você vai ter aí uma reserva de cerca de 60% de energia. Você tem uma ideia no mundo? Você está falando aí, vão me surgindo as ideias. No Brasil, a gente tem as 2 usinas de Angra, né, que respondem ainda por um pouco, uma pequena parcela do nosso potencial energético. Mas nos principais países do mundo, a energia atômica, ela chega aí a rivalizar com outras matrizes ou não? Ou superar até? Na França, com certeza, ela supera. No Japão também, né? No Japão tem 52 usinas, ficaram paradas por um tempo e elas retornaram, já temos 22 retornadas após todos os testes que estão sendo feitos lá gradativamente para garantir a segurança delas, para fazer frente a tsunamis, terremotos e essas coisas, né? Muito bem. Olha, o assunto é bem palpitante. Realmente é, viu, Marcos? Porque é desconhecido, né, para a maioria de nós, inclusive para mim, que sou leigo na área. Mas você está bem falando, e a gente já está quase estourando o tempo, mas não podemos deixar de falar disso. Tem diversos equipamentos, né, tem diversos procedimentos que, inclusive, servem ao bem-estar do homem, né, que usam da radiação. E aí precisam de um controle, né? Sim, proteção radiológica. Isso, que imagino deva ser aqui o papel da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, criar um protocolo, né, para essas circunstâncias. É uma sociedade acadêmica, científica, que congrega os profissionais dessa área. Certo. E são pessoas que são certificadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, são licenciadas para exercer essa atividade. Não só no exame assim, mais comum, né, mais na voz comum, que é o exame de tratamento de câncer, que usa radiação. A radioterapia, sim. Aí você me surpreendeu que até para umidade de pavimentação também se usa, né? Sim, nós temos o equipamento chamado densímetro nuclear, que ele contém 2 fontes, uma de césio-137 e uma outra fonte de ameriço e berílio, que produz nêutrons. O césio produz gama, energia de radiação gama. A energia de radiação gama é utilizada para medir a densidade
o grau de compactação dos solos, ou mesmo de barragens de concreto rolado, e a de ameriço, berílio, de nêutrons, emissora de nêutrons, ela mede o teor de umidade. Então, para estradas, pontes, grandes barragens, maciços de concreto são utilizados. Ah, sim. Você está falando aí, e novamente sua fala está me inspirando aqui. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: as caravelas portuguesas chegaram aqui no Brasil, eram caravelas aí de 30 metros, 40 metros, se tanto por aí, né? Traziam aí 50 pessoas, 70 pessoas bem apertadinhos, sei lá, alguma coisa assim. Tanto aqui no Brasil, quanto no México, né? No Peru também, espanhóis nesses 2 últimos locais. E no Brasil, por exemplo, tinha 2 milhões de índios. 2 milhões contra 50 portugueses. Não é? E o desconhecido, é esse ponto que eu queria tocar, Marcos, o desconhecido fez com que 2 milhões de pessoas, né, fossem subjugadas por centenas de pessoas, 100, 200, 500, sei lá, chegando mais caravela. E esse é um aspecto muito importante para a gente tratar enquanto conhecimento científico. A energia atômica, ela é assim, né, para usar uma palavra dos jovens, né, a imprensa mete um terror quando fala em energia atômica, né, que na verdade cria uma fantasia muito grande em torno do assunto, né, e quando não se debate a realidade, que ela é, em operação normal, muito menos impactante no meio ambiente do que uma hidrelétrica, porque parece bonitinho, que tem um laguinho ali e tal, né, vai pescando, não sei o que, prainha, né, mas o impacto ali foi enorme, né, na fauna, na flora, até no clima, dizem, né. A produção de gás metano da matéria orgânica em decomposição pelo lago, né? Aumentando o efeito estufa e etc. Então é muito importante, Marcos, a gente trazer esse tipo de informação, desmistificar, né, essa questão em relação à energia atômica, porque se os índios tiverem feito isso, né, em relação aos portugueses, né, não tinha acontecido tudo né, que aconteceu aqui na colonização. É verdade, a única maneira de ser livre é pelo conhecimento. Você tem que conhecer, saber a verdade, porque tem muita fake news também. Sim. Muita fake news mesmo, para assustar as pessoas. E só para não deixar no fake news, tem as news fake também. Pois é. Tem as new fakes também, né? Que a imprensa oficial se vale, né, dessa verticalização. Ó, deu na Folha de São Paulo, né? Agora estão chamando de falha de São Paulo, não é Folha de São Paulo. Parece que é verdade absoluta, e não é. Não, infelizmente ela é manobrada para fornecer uma determinada imagem, criar um modelo mental nas pessoas que leva ao medo. Exatamente. E o medo da explosão, o medo da bomba atômica é que faz com que as pessoas rejeitem a energia nuclear, sem saber que a energia nuclear está em uso em muitas atividades. Salvando muitas vidas. Salvando vidas mesmo. Muito bem. Marcos Antônio do Amaral. Eu acho que a gente vai precisar conversar mais, viu, Marcos? Até vou me preparar melhor para entrevistá-lo, viu? Porque o assunto realmente, eu adorei, o assunto é muito importante. Mas fica aí, né, os nossos telespectadores aí, para a sua disposição, para uma mensagem. Pode informar o meu e-mail da SBPR. SBPR, Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, e-mail Marcos Amaral @SBPR, Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica.org.br, não é? Positivo, estou à disposição. Maringaense representando a cidade e o Brasil na discussão e no enfrentamento, né, do desenvolvimento da energia atômica no mundo. Obrigado, Marcos. Foi um prazer.